Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, que tudo seja para Ele, por Ele, todas as coisas. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo devocional, a nossa academia celestial. Vamos lá, pessoal. Livro de Mateus, capítulo 19. Jesus atravessa o Jordão. Fala também em Marcos 10:1. Amém? E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Que o Espírito Santo possa nos revelar a palavra, nos dar direção, entendimento. Amém? Tem hora que a gente esquece, né, pessoal? Mas nunca é tarde para podermos lembrar e entrar novamente no caminho certo, né? E pedir a direção. Então vamos lá. A questão do divórcio é o capítulo 19, versículo 3, tá? Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicando-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Amém? Eu, porém, vos digo que em repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhes os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eu vou fazer um vídeo somente dessa parte um dia. O Espírito Santo vai nos revelar mais detalhes, porque se eu entrar nesse conceito aqui agora, e até com a minha opinião, por algumas situações bíblicas, pode gerar alguma polêmica, né? Porque ao mesmo tempo nós lemos anteriormente que se uma parte também do seu corpo te faz pecar, melhor que arranque e salve o corpo todo. Amém? Então, vamos dar continuidade. Jesus abençoou as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repudiavam, os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os
embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O pessoal quer fazer distinção, né? Desde o princípio de homem, mulher, criança, colocar dificuldade para as pessoas terem acesso ao reino de Deus, para ter acesso a Jesus, né? Jesus veio para todos, amém? E mais para aqueles que são doentes, que precisam. Ele veio para curar, para salvar, para libertar, amém? O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Se fosse nos dias atuais, muitas pessoas talvez iam pedir que ele entregasse o dinheiro dele para a instituição, né? Então vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Você sabe quem que é bom? Bom é só Deus. Vamos lá. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai. Isso aqui está lá em Êxodo, tá, gente? Êxodo 20, 13, que é os mandamentos de Moisés lá, as cartas, né? Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17, Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18. Amém? Então vou ler de novo aqui. E ele lhes perguntou, o 18. Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não te dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Olha, o que a gente vê aqui é que é fato, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus sabia que por mais que ele firmava alguns conceitos, a falha não, o coração dele estava no dinheiro, estava nos bens, nas coisas materiais, né? Tem uma passagem que fala que do leproso, da cura do leproso, né? Que Jesus curou o leproso, que foi uma cura diferenciada essa. Por quê? Porque a maioria das curas, Jesus às vezes nem tocava, bastava uma palavra, mas essa Jesus tocou no leproso. Nós vamos ver ela para frente, amém? Por quê? Porque ele sabia que aquele leproso, uma das necessidades dele, das enfermidades dele, estava no coração. Por quê? Porque tinha muitos anos que ninguém tocava nele por causa da lepra, né? Então Jesus curou primeiro o interior e depois o exterior. Aqui Jesus também fez a mesma coisa, né? Ele falou que fazia tudo, mas lá no íntimo dele, Jesus sabia que a força, não, a situação dele de fé ou a segurança dele estava na questão financeira. Ele queria só complementar mais aquela segurança que ele achava que tinha, né? O perigo das riquezas. Então, disse Jesus a seus discípulos, em verdade, é o 23, tá? Então, disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ele falou que é difícil, ele não falou que é impossível.
tá? Que não vai entrar. Porque tem algumas pessoas que falam, o rico não entra, não entra. Mentira. É mentira. É igual a serpente lá que nós vimos lá em Gênesis. O engano. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Eita. Também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Em todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Vou fazer um parêntese, igual está uma observação aqui, ó. Quando fala deixar pai, mãe ou mulher, tá entre colchete, parênteses aqui, tá? Esse deixar depende muito da situação, no caso da mulher, né? Porque senão entra em contradição em repudiar a mulher aqui, né? Então, vocês prestam atenção nisso aí, porque senão a pessoa lê aqui, deixei a mulher porque Jesus fala que coisa, aí não é o Espírito Santo, né, que está mostrando. Então tem que ter cuidado nesse deixar, não é você deixar seu pai, sua mãe, sua irmã lá, coisa não. Esse deixar aqui todo tem uma situação, é questão de prioridade, um ou outro, né? A gente não pode largar a mãe, o irmão, os familiares, a mulher, os filhos, amém? Não pode falar, eu estou seguindo Jesus e por isso que eu não estou ligando para minha mãe, por isso que eu não estou ligando para minha mulher, ligando para minha... Não é isso não, por quê? Senão entra em contradição amar o próximo aqui. Aí você está sendo muito egoísta, né? Porque, pelo contrário, você tem que demonstrar o amor de Cristo. O que ele fala é se tiver uma situação de desencontro da palavra de Deus com as atitudes, mesmo sendo pai ou sendo mãe ou tio, avô, o que for, você, entre uma situação e outra, você vai por Jesus. Amém? Acho que eu consegui, né? E todo aquele que tiver deixado casas, vou repetir, o 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, entre parênteses, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Falou de novo aqui. Eu não estou trabalhando porque eu estou seguindo Jesus. Gente, todos os homens de Deus, Deus usou eles trabalhando. Amém? Tem que trabalhar. Então não tem que falar que está porque nós vivemos na terra, né? Pode ser até que em determinado período a pessoa precisa de Deus, né? Jesus, que é Deus também, né? Ele separa a pessoa por um tempo, às vezes até num desemprego, para ele buscar mais a Deus e aquela coisa toda, mas não significa que a pessoa não tem que também fazer os compromissos, não. Né? Tem muita gente que acha que vai viver só de... Igual as pessoas que querem casar aí sem condição, né? Viver só de amor, né? Amor de Deus também, ele é repreensão e trabalho, viu? Porém, o 30. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Fila boa essa nossa, hein? Por que os últimos serão primeiros? Será que é porque
eles eram os primeiros, nós somos os últimos, nós vamos ver Jesus primeiro. Mais um mistério aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos, leituras e pedir direção ao Espírito Santo de Deus para que nos capacite, para que nos dê direção, para que nos dê a revelação da palavra, amém? Porque os olhos humanos, eles enganam a gente, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos revela, amém? Então, o que eu estou fazendo aqui, gente, é fazendo a leitura, dando algumas palavras assim que Deus tem me dado, mas o homem é falho. Cada um tem a condição, a capacidade de buscar o Espírito Santo de Deus e ele confirmar a palavra que eu estou falando, confirmar aquilo que Deus quer falar com ele, amém? Então, eu peço que vocês também, em oração, busquem a Deus para que o nosso Deus venha revelar para cada um. Amém? Nós temos a capacidade do Espírito Santo usar cada um no seu íntimo, mas primeiro tem que ter a busca com Ele, intimidade, conversar com Deus. É igual no livro de Salmos, a gente vê lá Davi conversava, falava, clamava, explicava a situação nos detalhes e nós precisamos de aprender isso. Nós estamos muito acostumados a depender só de uma pessoa, um líder ou que nome que der aí, que a gente não está tirando a autoridade de quem foi concedido, não pode ser feito isso, né? A gente tem que respeitar as autoridades, mas também a gente não pode idolatrar determinadas autoridades, porque se aqui fala que em todo aquele que tiver deixado casa, irmão, tal, para seguir Jesus, então se tiver alguma coisa que tiver em desacordo com a palavra de Deus, nós vamos ter que deixar, nós temos que ser coerentes, correto? Então, assim, a gente não pode, igual fala, 2 cegos guiar o outro não, que vai dar problema, né? Então eu falo para vocês que aqui, se tiver alguma coisa que eu esteja falando, lendo, que tiver em desacordo, né, que o Espírito Santo de Deus revelar para vocês que estão em desacordo, você segue o Espírito Santo e vai ter confirmação. Não segue o homem não, tá? Porque o homem é falho. Eu sou falho, todos nós somos falhos, né? Apesar que eu tenho feito isso aqui para a glória de Deus, não é para a minha glória, que é para o nome dele ser glorificado. Eu não tenho interesse nenhum aqui por trás dessa situação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus.